Bem-vindos ao episódio 3 do Sal Podcast. Coisa linda. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando. A gente precisa muito de você, até porque o Instagram não gosta muito da gente, né? Não fala isso, pá. Ele não gosta muito. Não somos tão populares. Eles deu um Shadowban, que fala isso? Shadowban. É. Shadowban. Minhas coisas já não estão aparecendo tanto, sabe como é, né? É chique isso. Apesar de que esse episódio vai ser um episódio mais lightzinho, né? Sim. Ufa. Até a Beautiful People vai gostar. Olha, Talvez não. questionável. Questionável, né? Mas a gente agradece muito por todas as muitas manifestações que a gente recebeu. Nos surpreenderam muito positivamente. Sim. Na nossa conversa com os apoiadores, a gente dizia que a gente estava convidando eles para um péssimo investimento, porque a gente provavelmente teria baixíssima audiência, poucas inscrições, poucas visualizações, mas a essa altura, um pouco mais de uma semana após o lançamento do primeiro episódio, a gente já se aproxima das 600 visualizações, o que é um número bastante importante, Considerável. Sim. Principalmente tendo em mente que nós começamos há uma semana. Tem pessoas que demoram muito mais tempo para alcançar essa marca, então nós agradecemos o interesse de vocês e toda essa cumplicidade. Acredito que essa é a energia que nós queremos conservar para todo o resto do projeto. Ai, vocês viram, tá fofo já hoje, hein? Tá muito fofo, fofinho já tá hoje. começando Energia bem que queremos conservar. delicadinho. Tá bem delicadinho. Aproveita e se inscreve no canal. Já E somos ativa o mais de sininho. 100, olha. Din, din, din. Que chique. Gente, então façam isso por nós, compartilhe, ajuda mesmo a gente, porque assim a mensagem chega mais longe. A gente também agradece muitíssimo aos nossos patrocinadores, vocês vão ver por aqui, né, e em algum lugar aqui embaixo da tela também. Roda Muc, Remax Meet, Doc Fácil, Mônica Tomás, Matrix Contabilidade, Patrão Henrique Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Aliança Imóveis, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Família Thompson e Spinehead. Gente, obrigado, viu? Sem vocês, isso aqui não seria possível. Hoje temos os trabalhos técnicos de Matheus Faran. Obrigado, Matheus, sempre com a gente. Matheus é de casa. E Sim. bora lá, vamos falar do que hoje, criançada? Diga, Maria Clara. Hoje nós falaremos sobre filmes e algumas séries, alguns desenhos até, indicações para crianças. Porque muitas vezes, nos últimos episódios, nós falamos sobre mimética, sobre a falta de... não de ideais, a falta de exemplos Sim. a se seguir. E por que não colocar esses exemplos na arte? Sim, e o cinema, né? Não sei se dá pra chamar série de cinema, mas acho que tá na mesma conta, certo? Acho Sim. que hoje em dia pode Tá ser. na mesma conta. Então a sétima Se arte não podia, hoje em dia deve já poder. deve poder, né? Uhum. Então o cinema, né? Esse importante canal da arte também serve para que a gente possa ver a vida retratada, a realidade retratada ali, sobretudo a realidade daquilo que importa. E a gente tem muito lixo sendo produzido, né? Coisa que não vale o tempo. Eu, inclusive, às vezes a Mônica fala, mas o que você tá vendo essa porcaria aí, né? eu falo para ela, eu estou vendo alguma coisa que seja mais corrente dos tempos atuais, porque é importante também a gente conseguir compreender o espírito do tempo presente, né? Sim. Então, em sendo assim, eu acabo assistindo coisas como essa também pra gente entender o que é que tá atraindo a atenção das pessoas, né? Mas... esse é um tema que a Maria Clara certamente navega melhor, né? Mas tem muita coisa boa por aí, bons exemplos, né? Eu penso que um pouco do que a gente quer conversar hoje é sobre essa formação do nosso imaginário, né? Que a minha geração e a do Fábio ainda teve algum resquício de uma boa formação de imaginário, porque a gente tinha... mais contato com a natureza, Sim. porque eu cresci em ruas que ainda não eram asfaltadas. Os nossos filhos não sabem o que é isso. Sou do tempo que o Secap não tinha cerca. Vixe, então. Não. É difícil até de imaginar. Quem mora no Secap pode colocar aí nos comentários. Quem já morou no Secap pode colocar aí nos comentários. Mas nós não vamos falar aqui o que vocês aprontavam por lá, porque eu morava lá, mas eu sempre fui muito delicadinha, muito arrumadinha. Não fazia as coisas que eles faziam, não. Então, mas e aí, por exemplo, Guilherme, Cecília, Maria Clara,
Gente, eu tenho que levar as crianças pro sítio pra eles andarem numa grama. A verdade é essa, né? Já diria a Cecília, trocar elétron. Trocar elétrons. Eu falei essa semana pra eles, olha, vocês têm que ir pra chácara, não sei o quê, porque tá muito frio e precisa aumentar a imunidade, então vai todo mundo andar na grama. Aí a Cecília olhou pra mim e falou assim, só pra trocar elétrons, mamãe? Aí eu, você acha pouco? Tá pouco pra você? Mas é isso, né? A formação do imaginário, ela precisa melhorar, né? Eu vejo que os filmes são um ótimo recurso para nós hoje. Porém, a gente tem que ficar muito atento, porque a coisa tá bem complicada. Sim. E aí, agora é mais... Volta um pouquinho daquele nosso teor de arrumar encrenca com todo mundo. Por quê? Parte da proposta desse episódio aqui se dá por um problema do capitalismo. Que é a produção em massa que é a produção em massa de filme só pelo produzir, pelo money, né? Pra dar bilheteria, né? Pra dar bilheteria. Sim. Então, quando os recursos eram mais escassos, quando isso não era uma atividade tão... não diria exatamente comum, mas tão agitada como hoje em dia, as pessoas faziam muito mais pelo próprio propósito artístico. Pela arte. Sim. Pela arte, Sim. pela questão mimética também, pela beleza em si, para que fosse uma obra... Era uma obra bem pensada, eram obras, assim, nas quais as pessoas colocavam carinho, uma atenção maior, e hoje em dia não precisa ser muito esperto, você pode até observar, assim, questões da fotografia, até escolha de elenco, roteiros. Sim. Que é uma coisa feita nas coxas, digamos assim. É feito muito rápido pra dar dinheiro, pra dar bilheteria. Porque por mais que um filme seja ruim hoje em dia, ele garante um bom retorno pra... Na verdade, muitas vezes a lógica, por perversa que seja, quanto pior, melhor. Quanto mais lixo for, mais ele vai dar bilheteria. A gente vê meme, isso, né? A gente vê isso em todo o cenário artístico. Você vê que na música, por exemplo, muitas vezes quanto pior, melhor. De forma geral. Porque como as pessoas vão perdendo a sua capacidade de intelecção, aquilo que é mais simples, mais batido, vai melhor. E aí você entra numa espiral muito negativa que tudo é feito pela audiência. Ou para capturar a audiência que vai pagar e, portanto, vai pôr dinheiro no bolso de quem produziu, ou para domesticar a audiência. Né? Em alguns casos mais engendrados por aqueles que comandam, de fato, as coisas por aí. Né? Então, é uma lógica muito perversa, infelizmente, porque aí aquilo que é pela mensagem acaba perdendo muito espaço. Né? Com certeza. Tem uma coisa importante ainda sobre isso. Nós ouvimos o Chico, né, o Francisco Scorsin, falando algo nesse sentido, e falou da música, por exemplo. Na dificuldade das pessoas inteligirem uma música mais rebuscada, com mais elementos, uma música clássica, por exemplo, foi se extirpando cada vez mais a letra e a melodia. Então, hoje em dia, uma batida que faça o corpo sacolejar já tá bom, porque é o que as pessoas conseguem consumir, infelizmente, de forma mais fluida, mais rápida. Tudo acaba ficando muito mais rápido e superficial. Né? Felizmente, ainda tem muita coisa boa por aí, né? Muita coisa velha, inclusive, né? Que você vai trazer, né? Na verdade, assim, quando você fala da música, eu acho que a gente nem tem propriedade aqui para entrar nesse assunto, mas a questão, por exemplo, das batidas, do ritmo, eles têm uma influência até neurológica, né, na gente. Sim. Então, assim, não é por acaso que muitas dessas músicas hoje em dia, elas têm essa repetição curta, porque a ideia é manter as pessoas todas num mesmo ritmo e num ritmo, assim, desconexo do que é real. Né? Então, assim, eu já vi alguns especialistas falando aí, lógico, não me aprofundei nisso, mas são coisas que a gente não precisa nem pensar muito, né, pra perceber que pode ter alguma coisa
né, uma errada. maneira. Eu não tô dizendo aqui, gente, como uma teoria de conspiração, né, que, tem gente querendo fazer isso, aquilo, não sei o quê, então coloca isso na música com uma intenção, ou coloca isso num filme necessariamente como uma intenção, não, mas, mais uma vez, voltando ao nosso episódio 2, a cópia de hoje em dia, ela É do que não presta, é né? pobre, né? Não, é bom você falar da história da teoria conspiratória, senão daqui a pouco vão querer esperar a gente falar da Xuxa que rodava o disco alto. Você sabe essa história, Maria Clara? Sim. Tá. Eu faço minha pesquisa, Maria Clara tem referência. Eu conheço as histórias do Secar. Acontece o seguinte, hoje, muito do que se chama de artista, né, de todas as artes, não só da sétima, que nós vamos nos deter mais hoje aqui, Sim. é a sétima arte, falei bobagem? Não. Não, é a Sétima, cinema, certo. Não só da sétima arte, mas de todas, o que se ousou chamar de artista agora, né, nos nossos tempos, e que muitas vezes não poderia, é uma bestialização do termo, né? É o sujeito que tem uma certa sensibilidade e que, portanto, capta um tanto do espírito do tempo, sem saber exatamente o que está fazendo. E aí ele capta essas referências do que as pessoas parecem querer, coloca na sua arte, faz sucesso e se dá por feliz, né? Sem que ele tenha algo de mais profundo e mais altaneiro na sua arte. Por isso é que muitas vezes vai pegar aquilo que é mais simples e tal, e pai foi. Né? Agora, o que você falou da música, né, que a gente não tem profundidade para falar da questão neurológica e tal. Aliás, a gente não tem profundidade para falar de um monte de coisa. Nós estamos aqui conversando, oferecendo perspectivas e a gente tem respeito a você. A gente acha que você não é tão limitado que não consiga pegar o que a gente está falando, concordar, discordar, pesquisar, se aprofundar, né? Aliás, eu desejo que vocês sejam mais profundos do que eu, porque eu sou um sujeito, no mais das vezes, bastante raso e eu nunca escondi isso de ninguém. Agora, quando a gente está falando dessa questão da música ser mais simples ou não, a música bate num lugar em você. Então, essa da batida, ela bate em você basicamente no baixo ventre, na cintura, né? Que faz rebolar. Só que entre esses 3/3 de um ser humano, né? Que você tem o baixo ventre, essa parte aqui um pouco mais para cima, né? Que pega essa articulação do peito, né? Do coração, portanto. Isso é um outro lugar onde determinadas músicas dão na gente. E você tem essa outra articulação que é a cabeça, propriamente dita, né? O que nos faz muito diferentes de todo o resto da criação são esses 2/3 superiores, certo? Entretanto, muito da música de hoje em dia está sendo direcionada para esse nosso terço inferior. Não tem como dar certo. A gente vai se tornando menos gente. Basicamente é isso. Não tem como, né? É uma animalização. Né? Mas o que as pessoas querem, né? A sociedade atual de consumo, de fruição e líquida, o que ela quer é qualquer coisa aqui dentro do baixo ventre e na cintura. Porque tudo é direcionado para os prazeres da cama e da mesa. Então, só tá dando a lógica, né? Mas isso é engraçado porque parece a questão da teoria da conspiração, não sei o quê, mas tem uma explicação até mais palpável para isso, que é a questão da presença. Quanto tempo você aguenta ficar presente ali no momento, consumindo um certo conteúdo. Então, é muito mais fácil você se inteirar em uma música que tem uma batida mais simples, é muito mais fácil você continuar ali, até dançando, mentalizando, assim, entendendo como é que aquela música funciona. Agora, se você pega uma música muito rebuscada, complicada, não sei o quê... por exemplo, eu tô tentando aprender agora no piano uma música do Villa-Lobos. Eu estou apanhando, porque tem... Suando sangue. Quanto tempo? Nossa, não, é porque tem umas mudanças de tempo, assim. Tá. Sim. Os compassos são... Você me fez lembrar uma coisa. É completamente doido. Então é difícil você estar presente naquela música. Você tem que se esforçar mais. Desafia muito. E a maior parte das pessoas, quando o faz por entretenimento, no meu caso, essa música eu não estou pegando por puro e simples entretenimento. Pra mim é um exercício, assim, né? Mas quando se trata de músicas feitas para o entretenimento, como é o caso da produção desses artistas, que a gente vê na maior parte das vezes no mainstream... Pra eles faz mais sentido produzir uma música simples, porque o retorno é algo muito mais... Claro. Garantido. Essa é a palavra que eu queria. O aparelho cognitivo de quem ouve, né? Por ser tão simplificado, quase bestializado,
aquela coisa tosca ele consegue reconhecer e replicar com facilidade, né? Música Chiclete, por exemplo, né? Mas você é lembrando de algo? Você nos levou, né? Acabou levando toda a família para assistir a apresentação da orquestra lá Do na Ivo Faculdade Patarra. Santa Marcelina. E eu fiquei impressionada porque foram 2 peças, somente 2 peças. E uma delas, assim, eu via os músicos passando as folhas da partitura e, tipo, não acabava. Não era? Enorme. Era um e não catatal a partitura. acabava. Nossa, Eles era. iam passando e, assim, tava lindo, tava agradável e tal. Só que eu não fiquei com vontade de acabar, não é isso. Mas é que você tá lá como espectador, então você olha para tudo. Eu gosto de olhar um pouco de cada instrumento. Como as músicas demoram mais, né? Então eu fico um pouquinho numa turminha, depois eu passo para outra, aí eu vou pro sopro, não sei o que. Vai viajando nos naipes. Eu vou olhando. E aí, eles mudando, eu fiquei impressionada, porque aquilo não acabava. Eram páginas e páginas para tocar uma música, né? Sim. Então, assim, a gente vai falar aqui de outra coisa, mas eu acho que isso ajuda a gente a refletir e entender essa questão do cinema, dos streamings, né? É assim, né, que fala? Sim. Os streamings, que tem um monte hoje em dia e que estão produzindo filmes um atrás do outro. Porque antes, eu lembro, assim, eu sempre vou falar isso, né? Na minha época e na do Fábio. Porque a Maria Clara vive num mundo muito diferente, mas na nossa época tinha filme da Universal, né? Que tinha a logomarca da montanha. É esse da Universal, Esse não? é Paramount. Paramount. Paramount hoje é da Universal, não? Universal, Hoje- acho que são... Hoje os conglomerados foram acho que eles são uma diminuindo, né? empresa Não só. sei. Foram aumentando cada conglomerado e tendo menos conglomerados. Então, a gente tinha esses 2 e mais uns... Herbert Richards Disney... era a versão Metro-Goldwyn-Mayer, né? Que era do Leão. A do Leão, lembra, né? Vocês vão lembrar. Então, basicamente era isso. Hoje em dia, você pega... Tem filme da Amazon, tem filme da Netflix, tem filme da Amazon, não sei o quê. Netflix, Disney, Star, HBO, Hulu, tudo. Uma porrada. Gente, Fora é uma as produções loucura. independentes, né? Fora as produções independentes, Sim. que acabam vendendo também para os streamings. Então, assim, é muita coisa. Sim. Eu acho que, assim, a gente já tá aqui, né, no tema, mas a Maria Clara até comentou comigo aqui de falar algumas coisas sobre o cinema infantil, mas acho que a gente nem consegue chegar nessa parte, porque é difícil. Ai. Tem muitos assuntos espinhosos, muitas nuances pelas quais a gente teria que passar, né? Mas quem sabe até o final desse episódio a gente não Vamos ver. dá uma passadinha por ali, né? Sim, inclusive você falou, Mônica, que até pra quem tá nos assistindo, né? Porque às vezes fica parecendo que a gente é mais esperto do que a gente é, né? Você falou, olha, não é que eu queria que acabasse. Eu fico aflito. Porque você, por exemplo, né? Apesar de eu ter uma relação com a música bem mais estreita, Sim, né? do que eu, Porque bem mais estreita, não sei, porque não é o fato de eu me arriscar a tocar algum instrumento que faz com que eu tenha uma visão mais aproximada, que eu esteja mais aproximado, porque a música sempre permeou muito a sua vida, né? Acho que você dançarina, ouve né? mais Exatamente. que eu. Você ouve mais que eu, com certeza. Eu ouço mais do que você, mas o que a Maria Clara falou é bem verdade. Porque então ela você, sente ao de um jeito dançar, você diferente, sente né? diferente, São- né? Eu como dançarino, sou um ótimo X, porque 0, né? Ai, gente, vocês estão pensando que eu sou, assim, uma super dançarina, É uma né? super Ai, dançarina. Ela queria. dança muito bem, É uma das muitas coisas... Podem pensar isso. É uma das muitas Uma coisas que a positiva pra mim. Mônica faz Não brilhantemente. tô mais dançando. E aí a música, portanto, é sentida no corpo, né? A música atravessa o seu corpo. Então, talvez você tenha uma relação mais estreita. Mas a verdade é que você tem um temperamento frio. A sua capacidade de concentração é notadamente maior do que a minha. A natural, pelo menos, né? Mas acho que não só a natural. Então, eu que tenho um temperamento expansivo, né? Eu sou um colérico, Mônica é uma melancólica, tenho mais dificuldade de me deter por muito tempo numa mesma peça, numa mesma leitura, né? E tô dizendo isso para o amigo e a amiga que estão nos acompanhando, porque senão, às vezes a pessoa vê e fica se sentindo péssima, né? Porque eu não consigo. Eu também, para mim, é difícil, é desafiador. O exercício é fazer com que isso aconteça, de você
permanecer ali, se esforçar para consumir aquilo por mais tempo, porque aquilo é que é bom. Ruim é eu querer fugir de uma Exato. peça mais rebuscada. E isso vai amplificando a minha capacidade, não só de compreender a arte, mas como de fazer uma percepção mais apurada do mundo, da vida e do que importa. De atenção, estar presente. É uma experiência completamente diferente, assim. É muito singular você, assim, assistir uma orquestra, assim. E fica aqui o meu momento de tietar. Sua tietagem. É minha tietagem pela minha cidade, gente. Guarulhos é uma cidade maravilhosa em muitos aspectos, mas eu acho que o meu favorito é no sentido artístico. E, Ela é assim, otimista, né? É. eu sou, tem que ser, né? É. Eu tiro muito o meu chapéu para as orquestras de Guarulhos, porque eles fazem um trabalho, assim, belíssimo. São reconhecidos em outras cidades. Aliás, eu falei Ivo Patarra, é Emiliano Patarra. Emiliano. Mas tinha algum... Você falou Emiliano Patarra. Eu acho que eu falei Ivo. Eu acho que você falou. Mas tinha um Ivo aqui, se não me engano. Tinha um maestro Ivo alguma coisa. Não sei, posso só ter Acho que é brisado. em São Paulo, não? Em É, Guarulhos. Eu acho que é em São Paulo. Mas enfim, o Mas Emiliano Patarra faz um trabalho É. espetacular. Ele, a orquestra. Tem muita gente boa em Guarulhos, de Muita fato. gente boa. É. Inclusive, os compositores, o pessoal que faz o arranjo de peças populares que a orquestra toca, inclusive. Um trabalho primoroso também, porque tem tudo pra dar errado, Aham. mas fica muito bom quando eles fazem. Só queria comentar sobre isso, né? Mas agora acho que já dá pra passar então pro assunto de alguns filmes que nós gostamos, algumas Podemos. recomendações que nós Podemos. temos. Só vou fazer um recorte ainda aqui, Uhum. Não é bem um recorte, né? Só vou dar finalizando um contorno no que eu estava dizendo agora, eu lembrei de algo. Quando estivemos ontem na presença do Francisco Corsim, que ele estava fazendo uma avaliação com a gente, né? De um conto, de uma música e de uma obra, de uma pintura, né? E ele falou da música Romaria, que nem é, né, do Renato Teixeira, que nem é, se a gente for analisar, uma altíssima literatura. Uhum. Ela é uma obra até relativamente simples, né? E que a gente perdeu a capacidade de sacar. Porque, muitas vezes, como ele disse, a gente mutila a música, né? Ou só com a letra, ou só com a melodia, quando elas funcionam indivisivelmente numa boa obra, como é a música Romaria, né? Então, em tempos de passa lá em casa, tira minha roupa, quebrou a cara, vai quebrar minha cama, que é muito do que está no imaginário da maior parte das pessoas, lamentavelmente, o cara não consegue entender um verso tão profundo e tão singelo como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar. Né? Ou é de sonho de pó, o destino de um só, que mesmo para quem gosta de arte, muitas vezes na simplificação tão pobre que tem acontecido da arte, a gente vai perdendo isso. Então, quando a gente se força a ler boas coisas, quando a gente se força a ouvir boa música para sair dessa tendência e na contramão dessa simplificação, dessa pasteurização do que já foi arte e hoje passa longe de ser, a gente, de alguma forma, não só contribui para que a boa arte tenha uma sobrevida, uma lufada de esperança, mas como que a gente tenha uma chance de não perder até mesmo a nossa própria essência. Sim. De conseguir Com certeza. compreender a beleza das coisas que há. O Chico falou qualquer coisa ontem, eu queria lembrar a frase, né? De que a arte ensina a vida, uma coisa assim. Ah, sim. Né? Ele estava falando que muito da nossa relação atualmente com a arte se baseia no conceito de você, por exemplo, olhar uma pintura e você projeta os seus sentimentos nela. Então, aquilo que você está olhando, você olha como um retrato da sua realidade, dos seus sentimentos, de facetas da sua personalidade. E, de fato, é uma maneira de se consumir arte. Mas não é a maneira primordial. Não foi assim que a arte surgiu. Porque a arte surgiu, tecnicamente, para retratar uma história, retratar sentimentos. E que a gente consuma isso. Então, ao invés de projetar a nossa vida
em uma obra de arte que a gente consome, a gente basear a nossa vida a partir do que a gente consumiu naquela Na boa obra. arte. Na boa arte, Sim, É verdade. que hoje em dia não dá tanto pra fazer isso, não dá pra fazer isso com tanta frequência pela questão mimética. Mas aí vale Mas- aquilo que você falou, né? No episódio ou num dos anteriores. Na ausência de bons modelos atuais, vamos olhar para trás, para as boas referências que se tornaram atemporais, porque elas, inclusive, nos lembram isso. Que aquilo que importa, que aquilo que efetivamente norteia a vida é atemporal, né? É imortal, é eterno. Mas podemos falar de cinema. Sim. Eu acho que, na verdade, sim. Nós até já estamos falando porque os assuntos se fundem, né? O cinema, ele precisa da música. É um Sim. recurso importantíssimo. Sim. Inclusive, para a nossa família, eu acho que o tipo de música que nós mais ouvimos são trilhas sonoras Trilhas de filmes. sonoras, É verdade. É verdade. né? É. Nas minhas retrospectivas do Spotify sempre aparece lá. Gêneros mais curtidos. E o top 1 várias vezes é o música de filme. Música de Escreve lá. filme. Eu, como assim? Eu nem ouço tanto. E aí eu vou olhar e... Realmente. E eu tenho uma esquisitice de ouvir trilhas sonoras de filmes que eu não assisti. Aham. Sim. Né? Eu muitas vezes fui ver um filme por causa da trilha sonora. Tanto a música é importante para o cinema, que tem os Oscars para a Para a música. trilha né? sonora. É. Para a música especial e para a trilha sonora. 2, né? Ainda por É. cima. Ah, tem? Eu não- Apesar tem. de que não me hoje em lembro. dia, né, gente, que nós estamos aqui no Sal Podcast, né, já falo logo, né, Vai o Oscar salgar. já não é mais o mesmo, né? É meio bosta. Então. É meio bosta. Não é mais o mesmo, então, assim, a gente já não dá mais aquele valor, né, assim, infelizmente. E falando de Oscar de musical, o que aconteceu lá? O La La Land ganhou e desganhou? Ou desganhou e ganhou? Como que foi? Não, é porque é assim. Mas ele ganhou e desganhou? Ou desganhou e ganhou ganhou? Lembrava um. disso. Não, o do melhor filme. Que os Ganhou caras erraram. Aí não, Não, desculpa. Não Escaps. tinha ganhado. Tá. Sabe o que... Ó, aconteceu o seguinte. Eu ia falar Emma Watson. Chonga aqui, né? Mas... A Emma Stone, Stone. que é a ruivinha, namorada do Homem-Aranha. Lembra dela? Então. Tá. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz principal pelo La La Land, no qual ela faz a protagonista junto com o Ryan Gosling. Tá. E aí, ela já tinha sido anunciada. Ganhei, obrigada, gente, não sei o quê. Tchau. Aí, anunciaram outros prêmios, não sei o quê. Chegou melhor filme. Porém, o cara que foi anunciar pegou o envelope errado. Ele gênio. tava com o mesmo envelope do melhor atriz. Que e aí, gênio. ele... de 4 E pés. e o vencedor é... Aí, Emma Stone. Não. Aí ele chamou uma mulher, a mulher da coxinha lá. Tipo, algo de errado não está certo, vem aqui. E aí a mulher chegou, assim, toda... porque ele tava mais acanhado, né? Aham. O que aconteceu com esse envelope? A mulher chegou, pegou o envelope dele e falou... La La Land. Ai, não era. Ai, que isso, lindo, agora eu que lindo, lembrei. que lindo. E o cara olhando pra ela, assim, tipo... Você falou. Por que você falou isso? Tá escrito Emma Stone, não é isso? E aí olharam, o pessoal da coxinha levou o envelope. Não, foi o Moonlight, não foi La La Land. não sei o Tá. Então ele desganhou o Foi Oscar. isso. É. Agora, você sabe o que você falou? Que a mina é a namorada do Homem-Aranha? Não é a Zendaya que é a namorada É do do Homem-Aranha? Isso é em outro Homem-Aranha. universo, É que eu tava tentando lembrar quem que era. É a mesma Emma que é que é do La La Land, né? Ó, Tá. mas Quem Vamos que é a outra ver Emma? Gwen Stacy. Quem que é a outra Emma Emma? Watson, loira também. Oi? Não lembro, Emma não. Watson. Lembro Emma não. Watson é a Hermione. Hermione. Ah, tá. Tá bom. Ai, tá bom. gente, eu tava pensando em outra. Aí, tá vendo? Eu não sou tão burro, olha lá. Ah! Acho que você tá pensando na Emma Roberts. Não. Nossa. Emma São Roberts. muitas Emmas. É Gente, muitas Emas. Tá engraçado hoje. Emma, Essa Emma, zoeira Emma. da Qual o Julia nome da cara do Roberts. Não, ovo? ela não chama Emma, não, menina. É Emma, sim. Não. É sim. Ó, coloquem nos comentários. Não é, se não. quiser. É, É a Emma. Bom, enfim, nós não vamos É. ficar aqui. Emma. Qual o nome da cara Vamos do falar de ovo? La La Land? Ó, Vamos. vou falar eu da minha percepção. La La Land é que é um, mais né? simples, porque o tá Fábio anotado e a aqui. Maria Clara, eles são apaixonados por esse filme. Sim. E assim, nós assistimos no cinema, certo?
Nós assistimos mais de uma vez. Nós assistimos no Ai, cinema. meu Deus. Ah, no cinema eu Olha dormi. como eles são apaixonados. Eu lembro que eu tava comendo no dia que a gente assistiu Eu pela dormi, primeira eu vez. dormi, não dormi, eu passei mal pra caramba. Foi esse filme que eu passei mal? Tava zoado, mano, zoado. Não foi? Gente, tá demais hoje esse podcast. lembro. Tá tudo certo? Não era? É melhor a gente começar de novo. Opa, rebobinar! Tá engraçado. Não, eu achei que eu passei malzão. Teve um filme que eu passei Amor, mas malzão. Foi ok, esse? Passou. Então eu não vi no cinema, é só isso. Eu tô tomando bronca. Do filme, então. Quando você falou, mas eu fiquei com dúvida, será que foi esse o filme que eu passei mal? Gente, ou não? vocês não amam esse filme? Vocês Eu amam. amo. Sim, a gente Deixa eu ama, falar. Ó, a gente trilha foi sonora ver- de La La Land é sensacional. Vai. A gente foi ver no Espaço das Américas uma vez, se não me engano, com a orquestra tocando ao vivo, não foi isso? É, de tanto que eles amam. Muito Bom, a questão é Você a quer seguinte. cortar essa parte? Você achou ruim? Quer cortar? A Não, gente precisa corta. cortar. Pode deixar. Eu só queria dar a minha pequena contribuição sobre esse filme, porque eu acho que eles vão passar o podcast inteiro falando de La La Land. Só vamos falar desse Que filme. Não, a gente também vai falar Ó, do Rei do Show. Ó, ai meu Deus. Então, eu gostei desse filme. Eu gostei. Porém, os dois olhando pra mim, que eles não aguentam falando. É porque assim, Cara, assim, Não, não, tem é um que eu problema, amei, eu tem não uns sou, problemas. apaixonada, assim, É. pelo filme como eles são. Eu percebo, assim, que Maria Clara e Fábio pensam que é uma obra-prima, assim, Sim. do cinema. do ponto de vista musical, do ponto de vista da fotografia, Da direção. o roteiro, a direção tem coisas muito legais. Agora, por exemplo, eu não gosto do rumo da história. Eu também não. Não gosto do rumo da história, né? Então, acho que isso que me pegou mais, assim. Mas aí Mas você, tipo, meteu um vale a carimbo no pena. filme que talvez não tô- fosse, Olha entendeu? aí, gente, tá vendo como eles É. são apaixonados? Eu não coloquei um carimbo, assim. Não, você pega aquela cena, por exemplo, do inicial, dos caras dançando sobre os Sim. carros lá. Aquilo Lindo. entrou pra antologia do cinema. Sim, Puta filmado que em eu Los pariu. Angeles. Eu tenho, se eu eu não me tenho engano. uma ressalva com esse filme, e principalmente com essa cena. Não dá. Eu Não, tenho. então nem fala. Não. Vou falar, sabe o quê? Eu acho que ela é tão boa Aham. que me irrita um pouco a forma como as vozes foram gravadas. Porque é um musical. Hum. É um musical, então pode jogar os seus tomates, pode espernear, mas é um filme muito bom e eu sou suspeita pra falar porque eu adoro musicais. Mas mesmo quem não gosta de Tem bastante musicais, diálogo, você sim. tem muito a desfrutar com esse filme porque é um filme muito bom em Mas vários qual que é o aspectos. seu problema? A minha ressalva é porque eu acho que tinha que ser um pouco mais Broadway as vozes. Eles cantam de um jeito assim. Ah, eu gosto. É muito. Eu não sei, Eu acho que gosto. falta um pouco de energia. A energia que eles colocam na Puta, dança. falta um pouco de energia. A Não, não. energia que tem na dança, em toda a fotografia. Você mudou de na filme, voz, não? Você não tá falando de La La Land. Gente, ó, Não, eu você tá falei, de ó, sacanagem. Falta um pouco de energia. Na voz. Mano, os caras tão pisoteando dezenas de Ah lá, ele carros não tá entendendo. numa ponte. Não dá. Eu tô falando, a dança é maravilhosa. Eu acho que a voz, eles tinham que cantar um pouco mais. Assim. Ah, velho. Mas é a única. É que você tem porque mais eu amo autoridade essa pra música. falar do que eu sobre o tema. Mas na perspectiva de um espectador, tá maluco, mano. Você não tá doido. Não, mas isso é. Ai, que legal. Então Detalhe vamos fino do colocar filme. já um ponto final neste filme. Já sabem que é super recomendável pra vocês Não. assistirem. Eu gosto Tem muito. E muita aquele. coisa Não, que dá e pra a, tirar não, e de pera lá. Não dá pra dar um ponto final. Só tem uma coisa. Mano, o Ryan Gosling dá vontade de dar uma surra nele, mano. Dá. O maluco não sabia tocar piano. Ele aprendeu a tocar piano para o filme e toca daquele Isso jeito. é legal. Mano, o cara é um Isso é legal. miserável fazer Não, uma isso não parada é dessa. legal. Isso Não, e eu suando sangue, mano, me fodendo de todas as formas pra tentar tirar um som do piano. O cara vai me dar uma daquela. É humilhante cara. o jeito como ele toca. É humilhante. É isso mesmo, Fico gente. indignado. Ele aprendeu a tocar é de piano chorar em posição para fazer fetal. o filme. Não, Tomando e o que, sorvete. e o que a Emma Reversters, ela, Emma Stone. eu não sei qual Canta é. muito. A Essa Ruivinha, Emma aí, chama é ela o de que a Emma. Ruivinha que Canta Mano, muito. o que a mulher canta, você tá louco. É Aquela lindo. música Audition. Ah, mano. O filme tá sensacional. louco, tá louco. Não, eu acho que é pela Pode, forma... pode passar, porque realmente mano, sacanagem o filme, é bom demais. Não dá.
é muito legal porque a narrativa ela é contada de um jeito muito onírico, assim. Então, muitas das sensações, assim, dos personagens, muito da atmosfera que tá ali em algum momento, ela é colocada pro espectador de um jeito muito explícito, de um jeito literal. Então, eu tô tão feliz que eu podia saltitar. Tem uma hora que eles aparecem flutuando. É muito lindo. E a trilha sonora, ela faz, assim, muito, muito jus a essa questão da direção, dessas imagens que vão correndo o filme inteiro, porque a trilha sonora, toda a música, ela traduz muito bem todas as sensações que acontecem ali. Não, e Às vezes a música é bonitinha de um filme, mas ela não... combina. Não é que a música combina. A música é a história. Ela é perfeita. A música Tá falando isso agora, e eu acho que eu tô conseguindo entender por que eu fiquei meio assim... Quando eu assisti o filme, porque tem tudo isso aí que você falou, só que se você fizer um contraponto com a literatura, é um romance romântico, então assim, ele não acaba exatamente do jeito que você imagina que ele vai acabar. Desculpa o spoiler. Não, até porque se isso significa alguma coisa pra você. Não, na boa, mas, sério. Mas ele tem tudo isso que você falou, essa coisa de você ver muito colorido, a fotografia é muito bonita, né, do filme. Sim. E só que aí o roteiro dele, ele vai te contando uma história que eu acho que aí entra nesse assunto que você fala, que é uma leitura do nosso tempo. Isso. Então isso é importante nesse filme. Cada um faz o que dá. É uma leitura do nosso tempo que é uma coisa assim que pega no coração, porque você sente, caramba, a vida tem isso aí. Você sabe qual é a questão, né? Você reconhece mazelas. Quando a arte é boa, né? Porque assim, eles não estão só relatando uma coisa que acontece no nosso tempo. Eles estão acenando como aquela pomba no quadro que nós vimos no retrato daquele homem triste, né? Aquela cena tétrica, né? De quem que é o quadro? Você lembra, filha? Guido Bacum. Não. O Bacum é o homem retratado. Miquel Bacum. Enfim, é um artista curitibano. A gente vai colocar nas referências para vocês olharem, para entenderem o que o Fábio tá falando. É muito legal. Então, o que tá ali, quando você pega um filme bem construído, que ele não é óbvio, ele não é só uma lacraçãozinha, uma bobagem qualquer, como de fato é. La La Land é um filme que tá para muito além do seu tempo, em várias questões. Portanto, se você gosta de musicais ou de cinema, não existe você não ver La La Land, porque ele é um filme antológico. A história do cinema já não existe sem La La Land, é uma parada, né? Então, tem um amigo nosso, o Márcio, que falou, eu gosto muito de musicais. Eu falei, como é que você não viu La La Land? Não existe não ver La La Land, né? Mas, quando a história não é exatamente aquilo que a gente gostaria, de certa forma, ela nos convida para que nós façamos um novo final. Não naquela, mas na nossa. Sim. Que a gente não fraqueje como protagonista, que a gente não sucumba como o antagonista, que a gente seja mais do que aquilo, né? É uma técnica muito usada hoje nos joguinhos de celular, naquelas propagandas. Eles mostram o joguinho sendo jogado de um jeito burro. Você fala, não, mas era só fazer ali. Por quê? Porque ele quer que você faça, né? Só que no caso dos joguinhos é uma coisa boçal, que qualquer idiota consegue fazer. Só uma pessoa consegue, encarnando o personagem, né, da sua própria vida, que às vezes será um protagonista, no mais das vezes será um coadjuvante, e que bom, certo? Que essa história de hoje em dia, de não que você tem que ser protagonista, não fecha a conta. Se todo mundo for protagonista, o que vai acontecer, coleguinha? Vira tudo monólogo. E é isso que muita gente quer, que a gente seja cada vez mais sozinho, né? Mas, quando a gente vê um filme, uma boa história, em que alguém podia ter feito, faltou aquele pouquinho, isso convida a gente a ser mais gente e fazer o que tem que ser feito. Tal qual o método como as tragédias gregas eram feitas. Que nós, inclusive, também vimos isso no curso ontem, mas só explicando aqui. As tragédias teatrais, esse gênero no teatro, ele é feito de uma maneira que não necessariamente vai terminar com alguma morte, alguma coisa assim, mas é sempre um final que... sabe quando você termina um livro e aí você fica encarando a parede, tipo... Uau, estou sem palavras. As tragédias teatrais, elas foram feitas dessa forma. Uau. E isso é
um dos motivos pelos quais La La Land é tão sensacional. Ele tem o mesmo senso de linearidade temporal, de você trazer, de você não descartar as coisas do passado e mantê-las vivas com você, trazendo uma repaginada, trazendo aspectos novos e bons também, o que é importante, nem tudo que é novo é bom, né? Mas essa questão de você trazer essa carga histórica com novidades, isso é algo que La La Land faz com uma maestria É verdade. de destaque, assim, que você consegue enxergar isso. Você sabe de uma coisa? Depois dessa questão que sua mãe fala, o filme e tal, peguei meio mal com o filme aqui e tal, eu falei, eu não gosto tanto do curso da história. Pois agora eu gosto mais porque eu entendi uma parada. Mas eu sei que você gosta mais. Não, agora, eu estou gostando mais agora do que antes de começar. Mais ainda, então, porque tem uma muito cena fudido o muito importante. Depois, quem assistir pode vir falar com a gente. E se você já assistiu, assiste de novo, porque pra mim, acho até que vale a gente ver de novo. Eu fui reassistir. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou querer. Sei. Vai querer. Mas podemos passar para um próximo, porque apesar do filme ser fantástico, né, Temos uma vasta lista. Uma vasta lista. É bonito, é muito bonito, vale a pena. Gente, esse aqui, eu não sei nem se vocês não assistiram. Mas tem uma pancada de filme que você colocou que a gente não assistiu. Burro pra caramba. Pipoca? Agora a gente vai pegar pipoca. Eu e seu pai, a gente vai ficar comendo. A gente é muito e jegue. vai contar. Tinha que ter uma pipoca. Como é que não tem uma pipoca hoje aqui, mano? Eu queria ter... Eu comprei giz, gente, pra desenhar aqui nesse fundo, porque esse fundo aqui é daqueles de desenhar na parede. Giz colorido, giz branco, não sei das quantas, um apagadorzinho bonitinho, assim. Em casa. Que eu trouxe. Tá de parabéns. 2 coisas pra te dizer. Excelente. Qual que é o próximo filme? Os Miseráveis. Me aguentem. Me aguentem. Gente, os meus amigos até me zoam. Eles falam que eu sou obcecada com o Vitor Hugo, com Os Miseráveis. E eu sou mesmo, orgulhosamente. Como os dois não assistiram esse filme, e eu quero muito que vocês assistam, inclusive eu vou tentar fazer vocês assistirem hoje, se der. Hoje não dá porque eu tenho aula. Mas enfim. Tá, tudo começou com um livro, então. Tudo começou... Esse é um roteiro adaptado. É um roteiro Eu adaptado. lamento tão profundamente não ter visto o musical quando veio pro Brasil. Para. Não, já foi produzido 2 vezes Por quê? no Porque Brasil, você não viu, né? musical. Não, mas vai acontecer. Gente, a dubladora da Barbie fazia uma das personagens... Não, passa. Peraí. Vai acontecer. Oi? Isso é o quê? Um parênteses? Ela queria ter visto. da Barbie, Hello, Miseráveis. A dubladora da Barbie fazia a personagem dos Miseráveis quando estava em cartaz no Teatro Renault São Paulo. E eu não assisti. Tô tirando uma com você. Pode tirar uma com a minha cara, eu estou decepcionada. Enfim, gente, essa história é sensacional. Aí você pode parar pra pensar assim... Os Miseráveis, que coisa velha, velharia, vai ser chato, não sei o quê. Não, eu não penso isso. Vou falar pra você. Eu não assisti. Vai, me conta o que você acha. A sensação que eu tenho é de que... Porque, assim, ele foi retratado tanto no cinema e também virou musical da Broadway, certo? Sim. Então, assim, a sensação que me dá é de que é um musical muito paradão. E que retrata um período triste da história. Sim. Então... Mas é história. Sim, é história. Só que aí a sensação que me dá, assim, é que ele é paradão e que vai ser chato. Eu acho que eu tive um pouco essa percepção também. Eu tive um pouco de preconceito sobre isso. Mas eu quero muito ver. Sim, eu também. Agora deixa eu pegar a sua percepção e ó... Sim. Tô brincando. É porque é muito bom, você vai gostar. Fatia. Vamos fatiar. É o seguinte, gente... Algumas pessoas podem até achar um pouco paradão, mas se você assistir, tipo, decidido a tirar o melhor dessa experiência, você não vai achar paradão, porque acontece tanta coisa e tem um monte de gente e várias linhas narrativas que conversam entre si. Mas o protagonista da história chama Jean Valjean. Ele começa a história sendo um ladrão. Ele roubou um pão e ficou preso 20 anos. Meu Deus. 20 anos. 19, 20, velho. E aí, porque, tentou fugir, não sei o quê, o policial, não sei das quantas. E a história dele é uma história de conversão, basicamente. Essa história é tão fascinante porque mostra a miséria em 2 facetas, talvez até mais, né? Mas o que
fica muito, assim, latente, muito saliente mesmo pelos diálogos, até pela música, porque, gente, também é um musical. Porém, a música, ela desempenha um papel importantíssimo. Tem musicais que me dão vontade de, assim, quebrar minha cabeça na parede de tão chato, tão estressante que é. A pessoa começa a cantar do nada e não tem sentido. Uhum. Nesse musical, tem sentido. Existe uma coerência, existe uma linha narrativa que faz sentido, principalmente melódica. Fica atento, se você for assistir, na musiquinha que for tocando, porque você provavelmente vai ouvir a mesma melodia em momentos diferentes, mais de uma vez. Tá. E isso é muito importante. Como chama isso mesmo, esse Interessante. recurso? Eu não sei. Tem um nome, essas musiquinhas que são... Não é interlúdio? Como é que é? Não, interlúdio é quando... O que é interlúdio? É uma música, acho que instrumental, não sei se necessariamente, mas a maioria das vezes é só um instrumental sem voz nenhuma. Ah, tá. E que é um meio de campo ali. Tá. Acabou uma música que todo mundo tava cantando, tá. É uma remissão à Interlúdio. música principal, só que só instrumental num pedaço lá. Nem sempre, às vezes é até outra melodia, alguma coisa um pouco nova. Geralmente um recurso de transição, assim. Tá. Mas esse recurso, eu acho que não tem um nome muito próprio, mas quando é usado, geralmente é como se fosse o tema de algum personagem, alguma coisa assim. Tá bom. Então, se Mantém você a melodia com uma outra narrativa. Exatamente. Tá. Então, esse aqui é o tema de tal personagem. Esse aqui é o tema como é que chama? Do Javert, por exemplo, Tá. que é um dos personagens. Então, quando Eu você vou ouve essa- pesquisar enquanto você fala. Vamos pesquisando depois. Mas esse filme, ele é, assim, absolutamente fascinante pela questão da história mesmo. Eu acho muito bem construída, porque é um filme que, assim, cutuca Da muito a história que ferida. retrata, você A história diz? que retrata, porque deixa muito, assim, na cara todas as facetas da personalidade humana. Tudo aquilo de mais alto que a gente consegue alcançar no pior dos cenários e tudo aquilo que a gente consegue alcançar também de pior. Tudo aquilo que tem mais de nojento dentro da gente. Então, Nossa, assim, hein? é muito lindo. Porque Os Miseráveis... Gente, os personagens são todos assim, uma galera pobretona, os revolucionários lá da França, porque se passa um pouco depois do final da Revolução Francesa, uns 15 anos depois da Revolução Francesa. Napoleão não está mais no governo, só que o pessoal ainda tá assim, revolução, não sei o quê, iluminismo, ideias novas, parará, né? Então, é um povo, assim, muito desnorteado. E se é que eles têm um norte, esse norte é meio trêmulo, assim, eles não conseguem enxergar tão bem, não estão tão certos disso. Então, é uma população extremamente pobre, sem recurso nenhum, a galera toda passando fome, as mulheres tendo que se prostituir, senão elas morrem também de fome, não tem como sustentar as famílias delas. Ou seja, aí nós temos uma miséria. E as pessoas que ainda conseguem ficar um pouco... se sustentar, as pessoas que roubam até pra se manterem, a miséria delas é mostrada de outra forma. Então, por exemplo, o vilãozão, assim, o antagonista, a pessoa que tem conflito, assim, durante o filme inteiro com o Jean Valjean, esse policial Javert, que ele aparece já no início. Eu tô pronunciando o nome assim, gente, porque se eu ficar fazendo um sotaque francês bonitinho, não vou aguentar. Vai soar pedante, né? Vai Eu só vou aproveitar aprendente. que você fez essa pausa, eu quero falar uma coisa que eu tô pensando aqui enquanto você tá contando. Conta. Que remete aqui ao porquê nós estamos aqui, né? Pra falar de vários assuntos e tal. No sentido da gente realmente dar uma salgada aí, né? Na nossa vida, parar pra pensar. Porque quando você fala, por exemplo, da Revolução Francesa, eu me lembro aqui do meu período escolar, de que eu aprendi que a Revolução Francesa tinha sido uma coisa bacana. Tinha sido uma coisa legal. Sabe? Então, assim, é uma visão progressista, né? Vai, Paulo Freire. Então... Desculpa, foi mal. Esse vai ser um episódio light. Não tem como, é a nossa raiz, ué. Eu tô brincando, Nós somos gente. chatão. É a nossa raiz. Ó, então, o nórdico assim... tá dizendo que já foi 50 minutos. Ah, então...
Então a gente já vai ter que acabar. Não, mas É vamos nada. um pouquinho mais que dá. Mas do que falava você, gatona? Do que você tinha achado da história. Não, eu tava falando disso, que eu sempre tive Ah, essa achava que foi visão. que legal que teve a né, Revolução que, Francesa. que legal, uma visão progressista, que infelizmente Arrasou. faz parte da nossa cultura. E eu digo isso mesmo, tá? Infelizmente. Então, é isso, a gente cresceu, tá muito incutido na nossa cultura, Uhum. em todos os âmbitos, né? Principalmente na vida escolar. Então, é isso, eu tinha uma visão de que, tinha sido bacana, iluminismo, é legal, é bonito e tal. Só que quando você vai estudar de verdade, você vê que não é bem isso, né? Eu Sim. entendo as transgressões do tempo. Eu acho que até faz parte, é que assim, essas coisas Sim. marcaram muito a história e eu acredito que elas têm desdobramentos que a gente vê até hoje, por exemplo, na Europa. Olha, Mônica, Né? a galera que manda mesmo no mundo, certo? Que comanda o mainstream, que comanda os rumos, né, das nações, dos povos, das pessoas, a eles interessa muito que nós estejamos cada vez mais fragmentados e entorpecidos. É muito mais fácil você governar gente que não pensa tanto, Sim. que está mais preocupado em resolver os seus problemas individuais. Porque assim, se eu resolver o problema do varejinho do cara ali no dia a dia, ele não vai me encher muito o saco, certo? Se tiver uma picanhazinha para comer, entendeu? Uma vidinha, um saláriozinho que cai no final do mês se você não trabalhar, tá tudo certo. Claro que eu não estou reduzindo isso aqui, né, para você que vai pegar mal com isso. Ela tá fazendo ativismo político. Eu não sou tão retardado a ponto de não achar que o Estado precisa interferir nas coisas, né? Claro, no Brasil principalmente. Sim, o Estado tem uma função de harmonização social, né? Não é disso que nós estamos falando. Então, não vem ser louco, falou? A questão é a seguinte, de forma geral, se a gente incentivar todo mundo a pensar em si, a viver sozinho, o que é mais fácil? É mais fácil você governar um país que seja maciçamente formado por famílias, em que o marido morre pela esposa e a esposa morre pelo marido, certo? Ou em que tem um monte de indivíduos morando em apartamentos individuais, cada um com seus Netflix, com os seus fast foods e todas as suas paradinhas. É muito evidente essa resposta, né? Não por acaso, muito da comunicação vai reverberando esses costumes mais modernos, né? Mais, não sei se libertários é uma forma correta de dizer, né? Em que todo mundo pode fazer o que queira e que todo mundo merece ser feliz, porque essa comunicação interessa, né? Quanto mais gente sozinha, mais a gente vende de tudo. Exatamente. Certo? É só o que passa pela minha cabeça. Claro. Você consegue ter um consumo muito maior de todo tipo de qualquer produto. Coisa. Inclusive, assim, eu me lembro, a gente tá saindo um pouco aqui da história do cinema, mas eu acho que é válido, porque eu me lembro quando eu fiz faculdade de moda, faz muito tempo, muitos e muitos anos, mais de 20 anos, né? Não, tudo anos. Isso? É, faz mesmo. E você continua anos. tão bonita. Ainda não tem nem botox, hein? Então. Ainda nem sei se você vai. Vai pro botox? Vou chegar lá. Então, aí eu tinha um professor de história da moda que ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, que o mercado de moda para o público gay, na época, né? Essa palavra curtinha, facinha, né, de falar. Só 3 letras em vez de 400, isso, tava mais fácil, né? Tava, não era um outro abecedário. Enfim, aí ele falava assim, que era um público que ia crescer muito, principalmente no mercado de luxo. Por quê? Porque você pensa em profissionais que vivem vidas individuais, no máximo ali um casal que se forma, né? E que provavelmente não teriam filhos. Naquela época era mais difícil, né? Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia tem mais acesso, né? E que aí eles teriam toda essa facilidade para viagens, para comprar as marcas de luxo e tal. E foi exatamente, gente, há mais de 20 anos atrás ele falou isso. Esse era o Dario Caldas, não? Foi exatamente o que aconteceu.
um mercado que explodiu, né? Uhum. Que é um mercado de luxo hoje em dia. Então, assim, você vê as viagens para a Europa, para a costa da Itália, aqueles lugares aí super famosos, sei lá, e tal. É um mercado que vende exatamente, principalmente para esse público. Lógico que você tem outros tipos de pessoas que viajam para esses lugares, mas é um público que cresceu por aí, nesse caminho. E é nesse caminho da individualidade, porque é muito mais fácil. Pensa uma família... A renda per capita fica muito maior. Exatamente. Na nossa família, a renda per capita diluiu, porque são 5 cabeças. Sim, então... É mais fácil a gente viajar hoje em dia? Mais difícil. Não é. É mais difícil. É. Então, pensa numa família de 4 filhos, de 5 filhos, né? Então, assim... 7, famílias... 8, 10... Então, é mais difícil até você achar transporte. Sim, né? Sim. Eu sei de famílias hoje que tem um mini furgão. Ok, precisa ser uma família abastada. Não, tem família que precisa de 2 carros pra sair. Então, pra ter uma minivan, não sei o que e tal. Então, tudo facilita a vida, né? Pra poder ter um Mini Cooper e tal. Essas coisas. Exatamente. O cinema vai por esse caminho também. Não é que ele vai só por esse caminho. Ele vai por um caminho terrível. Vocês acham que a qualidade da produção cinematográfica vai melhorar ou piorar nos próximos anos? Piorar. Depende. No sentido fotográfico, deixa eu ver. Em alguns aspectos vai melhorar. E vias de regra geral, você acha que vai acontecer o quê? A qualidade no sentido da arte mesmo, assim, dos roteiros, da poesia, não vai mais ser... Vai diluir, lógico que vai diluir. Não vai mais ser arte, vai ser uma alegoria do que o cinema já foi. Minha filha, cada vez mais o cinema vai ser entretenimento e menos arte. Sim. Alguém vai ter que vir excluir o cinema da 7ª arte. Não, agora você não pode mais ser. Você não é mais arte, certo? Você virou uma presepada qualquer, certo? Porque agora você precisa produzir muito em grande escala, porque os catálogos têm que ser muito largos e com muitas possibilidades, certo? E você vai perdendo, porque as pessoas querem filmes cada vez mais simples, de final cada vez mais feliz, certo? E mais curtos. Então, a história do streaming, as pessoas querem ver filme onde agora? Na Netflix, em casa. Não quer mais ver esse filme no cinema. É. Então, toda aquela mítica... Até no celular. Né? Exatamente. Meu, que coisa mais mal criada, mais aberração do que o sujeito ver um filme no celular? Mano, na moral, olha que cagada monumental. Não, e aí eu já no tenho trânsito, uma coisa no pra metrô, falar também. no Então, ônibus. quando você tinha o lance das bilheterias, o modelo de remuneração do cinema hoje é muito diferente. Eu não sei se ele é melhor ou pior pros estúdios, mas deve ser pior, imagino eu. Talvez eu esteja falando uma merda gigantesca. Mas você imagina que o cara tinha aquilo, o cara lotava a sala por tudo quanto é lugar, né? E o cinema, não sei se em alguma época do cinema ele viveu da bilheteria, né? Talvez sim. Mas de há muito que o lance do cinema é a pipoca, né? Então, quer dizer, você tem todo aquele arranjo em torno do cinema que compensava o cara produzir. Você lembra qual era o orçamento dos filmes dos Titanic, os James Cameron da vida? Meu, zilhões. Eu não sei se eu tô falando groselha, mas acho que tem orçamento bilionário de cinema. Eu acho né? que já vi que sim. Não sei se um dos filmes do James Cameron lá, dos azuis lá, aquela turma azul lá, como é que é o nome? Avatar. Eu não sei se não foi coisa de bilhão. Eu acho que foi. Talvez bilhão de reais, porque era X milhões ser, de... Não sei, eu vou dar uma olhada aqui. Certo? Pouco importa. Os orçamentos dos cinemas, dos filmes, vão caindo cada vez mais e mais e mais. Então, porque já não cabe. É tanta produção, tanto, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com tudo, com o jornalismo, por exemplo. Acabou o jornalismo, não tem mais. Né? Eu não vejo um bom endereço pro cinema, não. Mas, enfim. Então e aí, eu tenho que falar uma coisa, gente. Desculpa, mas assim, pra mim, o maior símbolo disso é a produção em massa de live actions da Disney, por exemplo. Gente, é horrível. Desculpa. Assim, você pode ter... Você pode ter falado, não, mas é legalzinho, não sei o que. Gostei de tal filme. Tá bom, você gostou porque você tava lá e assistiu. Legal. Agora, se você vai assistir a animação, a versão original do live action, você vai ficar de queixo caído. Se você, assim, for atento. Porque, por exemplo, vou falar de Mulan. Cara, essa animação é sensacional. Se você é adulto, se você tem mais de 30 anos... O desenho que também é um musical...
Eu só tô falando de musical, né, gente? Se vocês quiserem falar de um filme que não seja musical, aí vocês falem algum. Lá. Mas os meus, os que eu penso, assim, os filmes de mais qualidade que eu conheço, eu acho que são musicais. Mulan é um filme belíssimo, tem uma carga dramática de uma simplicidade ao mesmo tempo, assim, é muito bem feito. E é aquilo, é simples. Você não precisa inventar. E assim, é engraçado, porque toda a estrutura, assim, da história, você pode conduzir a ideia de que é alguma coisa de lacração, porque, ela vai lutar na guerra, ela vai lá, ela finge ser um homem, ela é toda... Ser um homem. Uhum. Como assim? Não sei o quê. Gente, não é. Sabe por quê? Porque tudo que... Isso, inclusive, foi uma coisa que a gente tava conversando na Romaria, né? Acho que no terceiro dia. Eu tava falando pra você sobre Mulan. Sobre por que é um filme tão legal. Porque tem muitas nuances simbólicas também. Do temperamento dela, por exemplo. Que ela, pra mim, é claramente uma fleumática. A Mulan. Essa questão do temperamento dela, da forma como ela reage, como ela se relaciona com o mundo ao redor dela, isso é usado como um recurso durante toda a história. Tanto nas músicas que tem um quê, assim, de água. Tem algumas músicas que você ouve e parece que elas fluem, assim, né? Não é... Tem outras músicas que são mais marciais, assim, elas são... Sim. Pá. Não, mas o que aconteceu no live action? Pra começar... Com o pretexto de modernizar e deixar mais adulto, eles tiraram as músicas. O que então aí você fala, já descaracterizou o filme. Porque agora a gente vai fazer um coisa. negócio adulto. Não. Vai ser sério. A gente vai trazer as questões importantes, a gente vai trazer uma seriedade pro filme, então não pode ter musiquinha. Não. A coisa mais séria, a coisa mais profunda, poética e adulta que tem no filme original são as músicas. Uhum. E assim se melhorou pra pior o filme. Se melhorou pra pior. E é engraçado Parabéns. porque parece algo tão infantil, né? A musiquinha, não sei o quê. Não é. Gente, as músicas são extremamente necessárias. Preste atenção na letra, na forma como a melodia a batida você tem que sentir, se inteirar ali, porque aí você vai entender qual é a necessidade dela, qual o papel dela no filme, que é muito grande, que é um atrativo para as crianças e também é uma forma de conduzir os acontecimentos muito, muito boa, que ela cumpre o papel, é muito eficiente. Ainda um live action super famoso. O que aconteceu com os Avengers? Me diga. Eles viraram salames. E por falar em Avengers, eu dei uma pesquisada aqui. Entre os 10 filmes mais caros da história do cinema, não está nenhum dos do James Cameron. Pelo menos do que eu vi aqui numa primeira olhada. Mas são vários os filmes que estão para além dos 300 milhões de dólares. Uau. Portanto, alguma coisa como 1,5 bilhão de reais. Realmente. Né? Alguns dos Star Wars, outros dos Vingadores e tal. Tem uma turma desses filmes aqui. Gente, o que aconteceu com esses Vingadores? Vou explicar aqui a reflexão da minha mãe. Pra começar, o que são os Vingadores, galera? O que são? Fala. Super-heróis. 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 Sim. Exatamente. O que um super-herói faz? Ele salva o mundo. Ele salva o mundo, ele salva as pessoas. Sim. Conhecemos bem esse arquétipo, né? Conhecemos. Aliás, uma dica pra você, coleguinha. Todos os arquétipos, todas as referências, tudo que você possa ver em qualquer roteiro, já foi escrito antes. Adivinha onde? Na Bíblia Sagrada, coleguinha. Tudo tá lá já. Sim. E assim, você pode até não acreditar, não ser religioso, mas a questão é que está lá. Tudo sai de lá, Você pode encarar como uma literatura muito antiga. Pode ser. É uma visão pobre. Mas Mas mesmo nessa visão pobre, né, melhor. você tem que reconhecer que é uma literatura cabulosa, porque onde todo mundo vai beber, ainda que não saiba que está bebendo de lá, né? É que não é bem do livro que as pessoas bebem. Mas tudo bem, segue o baile. Haja vista que Avengers... Bom, se você não viu, desculpa, aqui vai rolar spoiler mesmo, porque, né, conversa velha. Isso aí, né? Se você perdeu esse rolê dos Avengers, a gente já vai falar logo aqui. Que pra mim, não tem spoiler. A história toda acaba quando o querido Homem de Ferro dá a sua vida para salvar o mundo. Sim. Olha, lembrando quem mesmo? Sei. Você tem um outro carinha aí, tem um outro carinha. Uma pessoinha, né, que passou por aqui também e fez isso. Tá bom. Tem um carinha aí. E aí, depois, o que virou aquilo, esse negócio de multiverso? Gente. sério.
Não, mas Eu espero que tenham jovens aqui assistindo. O multiverso... Vamos conversar. Não, mas o multiverso dá uma discussão boa. Ai, Fá, mas... O multiverso dá uma sobre discussão isso. boa. Não, mas dá uma boa discussão, porque assim... Vamos fazer parte 2 desse. É. Então. Porque se tudo que existe neste universo material que nós estamos falando, aí a gente também empobreceu todo o rolê. Ah, não, amor, mas calma. Porque é assim, ó. O Ai, filosofou multiverso demais, eu- desse povo Não aí, brisou, desses filha? Avengers, o multiverso desses Avengers é um negócio muito louco, sabe por quê? Não, tudo Porque bem. eles fazem uma coisa individual. Não, Porque, beleza. ó, Que tá talvez- pra cada um. É um multiverso muito tipo, material. Tipo a Wanda, Não, tá bom. Não, que a gente virou tem a que falar série Wanda. da Netflix, né? Ai, não dá. Primeiro que tem... Eu concordo, as tá? partes são muito diferentes, começa cada coisa em um lugar, aí tem um Eu que passa concordo no com cinema, você também, mas eu depois... concordo com a mamãe. Não, ela depois do passa ponto de vista outro. objetivo, ela tá mais certa, né? É, E coisa mesmo que eu não- discordasse, eu não ia ser louco de falar. Mas então. Pode falar assim, eu não tenho problema de É que discordar. tem a que questão ele tem medo hierárquica. de morrer. Tem a questão hierárquica Não é que assim, precisa ser gente. respeitada, Não né? é assim. Não sou louco. Mas o que acontece é o seguinte: do ponto de vista objetivo, é isso aí, porque eles fazem um multiverso muito material, Sim. né? Eu tô falando do multiverso Eu numa outra entendi, perspectiva, sim, né? uhum. Mas beleza. Que falta ser abordado. inclusive. Eu tenho uma pergunta de ordem técnica pra vocês aqui, que é do podcast, não do cinema. Ó, esse barulho, a gente vai descobrir o que é, tá? Mas a pergunta é, se nós fazemos um podcast grandão, continuamos aqui, porque nós já passamos de 1 hora, certo? Ou se nós cortamos e fazemos uma sequência e deixa a galera, tipo, no cavalete aqui pra gente falar dos outros filmes que são muito legais que tem aí. Sim. O que vocês acham? Eu acho melhor a gente cortar. E você, amor? Desde que a gente se comprometa a iniciar Então, o mas- outro e... Não, se pá, a gente já começa aqui e tal e só deixa a galera no cavalete aqui pra Sim. próxima semana. Sim. A gente não dá nem aquele golpe de trocar de roupa que a gente faz. É. Não conta! Mó golpe. Vai cortar É a Vai, magia Matheus. do podcast. Vai cortar essa parte, Matheus. Tudo na televisão. Por que cortar? Ué? Você acha que todo mundo é trouxa, que tá em casa, nem suspeitou que nós gravamos no mesmo dia, aqueles outros dois lá. Você acha mesmo? A gente faz tudo muito direitinho, para É. as pessoas não perceberem. Ah, não, mas aí aqui nós somos pela verdade, né? Então, não precisava Não, é ser toda a legal. verdade o tempo todo, né? É, Aí já é tá idiotice demais mesmo, hoje. né? É. Hoje a gente já Sim. superou o episódio Hoje 3, foi tá bem demais. disperso. Então vamos fazer o seguinte: em vez de a gente se ver só na próxima terça, vamos nos ver nessa quinta. Vamos considerar esse um episódio extra do nosso Sal Podcast, beleza? Pra gente continuar falando de cinema. E vai ser muito legal, porque os melhores filmes estão aí na segunda parte, né? Sim, nossa, totalmente. Eu É. acho que todo ouro vai ficar... Todo ouro não, porque Uma hoje boa foi parte. muito legal. É. Ó, aproveita vai ser muito então, top. segura aí a emoção e já se prepara pra compartilhar, vem comentar com a gente aqui. E coloca seus 10 filmes favoritos nos comentários. Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado a você que tá aqui com a gente. Curte, compartilha, comenta, coloca os nomes dos filmes aí, porque aí o YouTube vai gostando mais da gente. Se inscreve no canal, clica no sininho. Quem podia imaginar que ia viver pra dizer isso, né? Então, Clica aí pra receber as notificações. Mano, e dá um gás aí, ajuda a gente. tem um pai youtuber. Puta, Aí. Não, tudo isso que eu aqui mais é um temia, podcast. tudo que eu mais temia O podcast aconteceu. tá onde? Ela tá certa. Ela tá Eu certa. estou certa também. Então a Tchau, gente se vê corta. daqui a pouco, né? Ou daqui uma semana, mas a gente continua por aqui. Vai valer a pena continuar com a gente pro próximo episódio falando de cinema. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.